Acabamos de escutar esta palavra de Deus, primeira leitura, que nos conta a história da salvação que vai para diante, desta vez com os filhos de Jacó, com a história de José. E nós deitamos as mãos à cabeça e diz: esta é a história da salvação. Traições, guerras, fratricídios, ou tentativa disso. E hoje começa a nascer esta história que vai dar num perdão. Mas num perdão que não é assim uma coisa superficial, num perdão trabalhado. E vemos a história no Evangelho, vemos o Senhor que manda os 12. E olhamos para eles e dizemos: valha-me Deus. Olhando para os nomes, para as origens, para as proveniências, bem, isto aqui, está aqui uma sopa bem cozinhada. Isto pode correr mal. A história da salvação e a nossa salvação que passa pela fragilidade, pelos desencontros, por problemas. Às vezes nós corremos um risco grande, que é o risco molino bianco. Sabeis o que é que quer dizer? Então, às vezes fala-se em Itália da família Molino Bianco. Molino Bianco, depois vão investigar, é uma marca, não sei se já viram, às vezes nos nossos supermercados também aparece. Uma marca italiana e que os italianos gostam muito. Há doces, docinhos, também salgados, não sei se há algumas coisas de massas, mas é uma marca, a marca Molino Bianco, que é conhecida. E o Molino Bianco, aqui há uns anos atrás, apostou numa publicidade baseada sobre a família. Então, nas publicidades da Molino Bianco, aparecia sempre a família. Uma família perfeita. Às vezes os avós, os pais, os filhos, ou sentados à mesa, ou à volta do moinho, ou sentados a fazer um piquenique, ou seja lá como fosse, mas aquela família perfeita. Parecia o ícone da Santíssima Trindade. Perfeitinha, perfeitinha. E às vezes fala-se da família Molino Bianco. É tão perfeita que soa a falso. E às vezes nós corremos o risco de ter esta síndrome de Molino Bianco. Mas quando pintamos as coisas demasiado perfeitas, ficam longe da realidade. E Deus não nos salva nos quadros e nas fotografias feitas bem. Deus salva-nos na nossa vida concreta, que é feita de perfeição, às vezes, mas de tanta imperfeição. Que é feita de santidade, mas às vezes de pecado. E Deus passa por aí. E foi isso que eu pensei esta manhã quando pensava nesta primeira leitura. A história da nossa salvação. Os filhos de Jacó não eram família Molino Bianco. E não podemos pintá-los como família Molino Bianco. Agora já aprenderam o que é o síndrome de Molino Bianco. Mas era uma família onde houve invejas, intrigas, onde irmãos tentaram matar, depois arrependeram-se, mas venderam como escravo, onde é preciso tantos anos para que se arrependam. A história de uns apóstolos que depois parece Molino Bianco, muito bem, muito perfeitinho. Às vezes nós vemos os quadros, estão ali todos certinhos, direitinhos, aquilo parece uma perfeição muito grande, mas depois sabemos que há intrigas, que há problemas, que há diferenças. São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, fala-nos da primeira comunidade, que era um só coração e uma só alma, Molino Bianco, perfeitos. Depois lemos os Atos dos Apóstolos e vemos que não era bem assim. É claro que nós temos que ter o ideal da santidade. Não podemos perder esse ideal. Mas sabemos que depois na vida há altos e baixos, há problemas, há dificuldades. Maria, nós representamos-la muito bem agora, mas na sua vida
teve que sujar as mãos para cuidar de Jesus, teve de fugir, teve interrogações, teve dúvidas. E nós às vezes esquecemos disso. Apanhamos a fotografia, que perfeito. Com todo o respeito. Mas se não aceitarmos as nossas fragilidades, as fragilidades uns dos outros, se não aceitamos que nós erramos e que o outro também erra, se não aceitamos que a nossa vida é feita de altos e baixos, se não aceitamos que podemos ser, seja lá quem for, até o Papa, às vezes, coitado, comete uma gafe, caem-lhe todos em cima. Mas é o Santo Padre, não é o Perfeito Padre. Também como comunidade. Como comunidade. Podemos fazer fotos muito bonitas. Mas não somos Molino Bianco. Como famílias. Digam-me onde elas estão. As boas famílias, perfeitas famílias. Mas se vamos ver a família de Nazaré, a Sagrada Família, será que não houve problemas? E como? Fogem para o Egito? Perdem Jesus? Andam à procura dele? Temos que ler a Bíblia mais vezes. E tinha um professor que dizia que não há nada de humano que não esteja na Bíblia. Não para dizer que este é o nosso ideal, não, mas que o nosso ideal tem que passar pela humanidade. E somos humanos. Deus passa pela nossa vida real e concreta. Pela vida real e concreta. Não podemos perder os nossos ideais. Ai de nós que pancamos os nossos ideais. O ideal de santidade, o ideal de perfeição. Mas isso não sublimando a vida concreta. A fragilidade, o pecado, as nossas tentações, as nossas imperfeições. Se assim fosse, Jesus Cristo não se tinha encarnado. Mas Ele encarnou verdadeiramente no nosso barro, na nossa humanidade, para dizer que é com a nossa humanidade concreta que nós devemos viver a santidade. O Evangelho é a escola de vida. Nós temos que o ler bem, como ele é, não aquilo que às vezes fazemos dele. E ali está a salvação, aqui está a salvação. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.